Pois é, nós voltamos então com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Eu quero primeiro agradecer ao presidente Luciano Viana, que a partir, desde a semana agora, final de semana que passou, ele oferecendo dois ingressos nessa promoção aqui conjunta com a Terceira Via TV, aqueles que responderem as perguntas que nós formulamos aqui, eu vou formular, a Fernando também vai, envolvendo a história do Americano Futebol Clube, né? E no último final de semana, né, o Cleiton, nós perguntamos quem foi o autor do gol, quem foi o autor do hino do Americano. E realmente, ele colocou Pereira Júnior, que consta inclusive lá no site do Americano, autoria Pereira Júnior. O Pereira, inclusive, me dizia, o saudoso Pereira Júnior, dizia, olha, a dupla imbatível foi a dupla autora do hino do Americano, Pereira Júnior e Geraldo Moraes. Geraldo Moraes, não sabe, é homem de comunicação, jornalista e tudo mais, e de forma que, mas foi quem mais se apresentou. Teve gente que mandou para o meu e-mail, né? E vamos fazer outra pergunta também hoje, a partir de hoje, todo dia mesma pergunta, para que vocês possam acessar o meu e-mail e darem a resposta. Mas teve gente que falou até que foi Dom Américo, que o autor do hino, né? Outro disse que foi Eli Miranda, o saudoso Eli Miranda. Pessoas falaram com coisas incríveis. E como ele mais se assemelhou, colocou Pereira Júnior, Cleiton, né? Ele foi a pessoa que ganhou os ingressos. Agora nós vamos fazer o seguinte, essa semana, já que são dois ingressos, se duas pessoas acertarem, vamos dar um ingresso para cada um, né? Para o jogo do Americano com o Mangaratibense. Esse jogo no próximo domingo aqui. Então você vai escrever, você vai mandar o e-mail, vou repetir devagar, tudo minúsculo, luiscandidotinoco@yahoo.com.br luiscandidotinoco@yahoo.com.br. Você pode, até quinta-feira, né, você pode enviar para esse e-mail e na sexta-feira nós vamos entregar aqui o ingresso para uma ou duas pessoas, né, que acertarem. E a pergunta é a seguinte: em 2002, o Americano sagrou-se, né, para a alegria da sua torcida, ainda no saudoso Godofredo Cruz, né, campeão da Taça Guanabara. E venceu nada mais, nada menos do que o Vasco da Gama por 2-1. Romário, senador hoje, fez o gol do Vasco. E queremos saber quem fez os gols do Americano, quais foram os jogadores. O Americano venceu por 2-1. Você vai responder para o e-mail luiscandidotinoco@yahoo.com.br e vai ganhar 2 ingressos para o jogo contra o Mangaratibense no próximo domingo aqui no Ari de Oliveira e Souza. Evidentemente que o Fernando Antônio, que sabe toda a história, é contemporâneo do Americano, ele sabe melhor que ninguém. E depois ele vai formular também, durante toda a taça, a taça Corcovado, as perguntas para que você possa responder. Você vai concorrer também a camisas, e o Luciano prometeu, e nós vamos aqui entregar camisas aos torcedores alvinegros. Mas, meu caro Fernando, o resultado que surpreendeu também a gente foi a vitória do São Cristóvão, hein? 3-0, hein, no Queimados. O time do Queimados começou muito bem a sua participação na competição. Nós já havíamos dito aqui no microfone da Terceira Via que foi uma das poucas equipes, né, que teve a responsabilidade de começar com antecedência a preparação, contratando o técnico Ricardo Barreto, mas o time, no transcurso da competição, ao invés de evoluir, passou a regredir. Atirson, ex-Flamengo, é o técnico agora do São Cristóvão. Pois é. Lateral esquerdo. O São Cristóvão já começou também a mudar a sua situação em campo, né? Contratando jogadores e contratando o Atirson, mesmo não sendo um treinador experiente, mas é de fácil relacionamento no mercado do futebol brasileiro. Com certeza. E pode conseguir muita coisa para o clube cadete. Mas o Queimados, já em campos contra o Americano, mostrou um futebol bem abaixo do que ele havia mostrado nas rodadas anteriores. Exatamente. E foi, de fato, uma surpresa para nós.
Mas é aquela história. Você, quando tem uma equipe que ela vai progredindo de acordo com os adversários e vai mudando a sua forma de jogar no transcurso da competição, você passa a acreditar mais nela. Times de altos e baixos não chega, e se chegar não leva, porque time vulnerável não tem como se sustentar dentro de uma competição que é muito disputada. E na segunda divisão, hoje nós temos equipes com muita tradição, principalmente no futebol do Rio de Janeiro, basta lembrar a Portuguesa, o América, o Olaria. São times que mesmo até quando não estão bem, mas criam dificuldades, porque tem camisa. É, exatamente. Abraçando o doutor Alberto de Souza Lopes, advogado, está acompanhando aí o programa, ele disse a mim que acompanha, sempre acompanha, quase que diariamente, a não ser quando tem audiência, mas fora isso, ele assiste aqui o seu programa Boletim de Esporte da Terceira Via TV. E, Fernando, você me dizia que o São Gonçalo, o gonçalense também, não tem apoio da prefeitura, eles têm uma rivalidade, mas não tem apoio da prefeitura. E tem o clássico agora, na quarta-feira. Eu costumo sempre chegar cedo em dias de jogo, porque eu gosto de acompanhar as informações do adversário do americano. Normalmente a gente trabalha nos jogos americanos. Sobre o americano a gente já sabe tudo, então a gente procura conversar com os adversários, ouvindo jogadores, treinadores, dirigentes. E ontem a equipe do São Gonçalo chegou muito cedo ao Ari de Oliveira e Souza, e eu conversei com o técnico Marcos Pereira, que foi jogador do Olaria, foi jogador do Canto do Rio, e ele me dizia o seguinte: o São Gonçalo lá é tido como o clube mais pobre, mas conseguiu com a R18, que é uma firma do ex-atacante do Corinthians, Gilcilei, uma parceria, e ele é quem banca o futebol do São Gonçalo. Já o Gonçalense, que é o clube de maior popularidade, tem o apoio de toda a camada empresarial da região de São Gonçalo, Alcântara, Niterói, isso, e consegue sobreviver. Esse estádio que está sendo construído lá, que falaram que é a prefeitura que está construindo, o treinador do São Gonçalo disse que quem está construindo é a direção do gonçalense, não tem nada a ver com a prefeitura, não é nem estádio municipal. É estádio, vai ser um estádio particular do gonçalense. Muito bem. Bom, Fernando, nós vamos encerrando por aqui o nosso boletim de esporte de hoje, como se diz, né? Aí o nosso horário já foi para o vinagre, o Adão já fez aquele sinal característico de lá e tal. Aí tá meio chateado, porque o Flamengo dele ontem levou um sufoco no segundo tempo. O goleiro do Flamengo foi a melhor figura em campo. Bom, a gente volta amanhã às 13h30 com mais um boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV, Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também HD. Um abraço e até amanhã.